abrisse a palavra em 1 Coríntios 1, eu queria ler com você do versículo 25 ao 31. Tá? 1 Coríntios 1, do 25 ao 31. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Já compartilhei um pouquinho com vocês no domingo, né? Pena que tem que ser tão rapidinho, mas é uma alegria muito grande, né? Estar ministrando. Uau, está chovendo. Amém. Que o Senhor guarde as nossas casas, guarde as casas de vocês, guarde a saída, em nome de Jesus, que essa chuva venha somente para a bênção, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler. 1 Coríntios 1, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Podeis assentar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela porção poderosa da tua palavra que foi lida. Senhor, que essa palavra ela possa encontrar um espaço receptivo nos nossos corações, nos corações dos teus filhos e filhas, Paizinho, e que ela possa trazer transformação, metanoia, em nome de Jesus. E que nada venha roubar a palavra do Senhor que será semeada essa noite, em nome de Jesus. Queridos, eu queria compartilhar com vocês, eu sei que hoje é um dia de ensino da palavra. Normalmente a gente, usa um texto, uma revista para ministrar, para estudar juntos, para trocar ideia, mas como é raro, e tem sido raro esses momentos de estarmos aqui, então eu escolhi trazer uma ministração ao nosso coração. E o Senhor me levou a trabalhar sobre alguns aspectos em cima disso aqui que nós lemos. Eu achei muito interessante que quando a gente lê com calma o versículo 26, que quando Paulo fala assim, pois bem vedes, irmãos, a vossa vocação. O que ele está falando aqui? Ele está falando das pessoas que são o público-alvo dele. O que ele está dizendo aqui nesse versículo 26? Olha, se vocês prestarem atenção no nível de vocês, se vocês vão concordar comigo, que entre vocês não tem gente sábia. Não tem assim doutores, gente assim erudita, formada. Não tem entre vocês poderosos. Não tem ninguém aqui com títulos, com nomes, com pompas, com honras. Não tem entre vocês nobres. Então o que Paulo está falando aqui? Vocês são pessoas comuns, simples. Para a comunidade ao redor, pessoas do povo, pessoas iguais a todo mundo lá fora. Pessoas pequenas, pessoas que não são reconhecidas, pessoas de famílias que não são, de repente, famosas ou conceituadas na sociedade, pessoas comuns. Pessoas como você e como eu. Pessoas do povo. E aí eu me lembro que Deus, e percebendo o transcorrer da história na Bíblia, a gente vê que Deus, ele quando escolhe alguém, normalmente ele escolhe alguém pequeno, alguém que não se enquadra no ambiente que ele está vivendo,
talvez alguém rejeitado, alguém como o Duda falou aqui, né? Alguém que vive à margem, alguém que já foi ex alguma coisa, ou alguém que é alguma coisa que as pessoas olham e não dão nada por ele. E é exatamente esse ninguém, entre aspas, que Deus tem a mania de escolher. Porque a medida do mundo, ela sempre nos leva a acreditar que a nossa importância, que a sua importância, ela é medida pelo sucesso, não é verdade? Quanto mais sucesso uma pessoa tem, mais importante ela é. E o sucesso ela é medida pela eficiência. E essa eficiência, muitas vezes, ela é qualificada pelo que ela tem. Então, se você quer, por exemplo, contratar ou quer fazer algum serviço de alguém, né? Ou, por exemplo, um psicólogo, alguém que você precise contar, um médico, alguém que você precise contar com os serviços dele, né? Ou um mecânico, sei lá, qual for a profissão da pessoa, mas você precisa contar com o serviço de alguém. Como é que você qualifica se essa pessoa é bem-sucedida ou não? Primeiro, se ela tem uma agenda lotada. Poxa, essa pessoa não tem agenda, né? Então, essa pessoa ela é muito cotada. Se essa pessoa não tem agenda, é que ela tem muito cliente. Se ela tem muito cliente, a carteira dela, não só a carteira de pessoas, né, de clientes, mas a carteira dela também deve estar recheada. E isso reflete nas roupas que usa, no carro que tem, no lugar onde mora. Por isso que é apregoado, é ensinado para aquelas pessoas que querem despontar, né, no mundo dos negócios, que para você ter uma boa visibilidade, você precisa mostrar sucesso. De que forma? Da forma como você se apresenta. E tem gente que com isso, às vezes, para ir numa reunião importante, aluga um carro, compra uma roupa mais bacana. Para quê? Para, às vezes, mostrar uma coisa que é embuste? Não necessariamente. Vamos dizer que é um investimento, tá? Para que ele esteja ali trazendo uma posição que ele em breve quer ocupar. Eu quero em breve estar conseguindo sustentar tudo isso que eu estou mostrando, tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa é a medida que o mundo lá fora usa para qualificar uma pessoa. Então, se eu vejo alguém bem colocado, né, eu vou querer ouvir e dar mais atenção ao que essa pessoa diz do que ao outro que, ao meu ver, não tem muito sucesso. Essa é a lógica. Só que com Deus essa lógica não funciona. Essa lógica ela é invertida. Tem até uma ministraçãozinha, né, dentro do canal falando sobre a cultura do reino, que fala exatamente sobre isso. As questões do reino são invertidas. O primeiro é o último, o maior tem que ser o menor, né? O forte, né? Aquele que quer ser forte tem que ser fraco. Porque no reino de Deus, a coisa é meio decursada. O sistema de Deus não caminha com o sistema do mundo. Precisamos, para o mundo, ter notoriedade, mostrar quem somos. Mas se você não veio de um lugar importante, não é filho de uma família notável, se você não tem relevância onde você mora, se você não tem relevância onde você trabalha, se você não tem muitos seguidores nas mídias sociais, se você não se acha alguém importante ou de fato não seja, se você não acha que é capaz de alguma coisa, se você fica pensando assim, em que eu sou realmente bom, né? Será que eu sou capaz de fazer alguma coisa? Se você acha que você é incapaz, inadequado, pequeno, olha, eu vou te dizer que você tem grande chance de ser um escolhido. Porque são exatamente essas características que Deus procura em algumas pessoas. E aí você vai falar assim, mas por que ele procura esse tipo de característica? Isso estava descrito no próprio texto que nós lemos. Para que nenhuma
carne se glorie perante ele. Em Cristo Jesus, o versículo 30 diz, nós temos sabedoria, justiça, santificação e redenção. A gente não fica a pé, como diz o termo, né? Porque ele é a nossa força, ele é a nossa riqueza, ele nos capacita. Mas quando nós rompemos, quando nós fazemos aquilo que ele propôs, ele nos deu, ele nos vocacionou para fazer, e a gente vê aquilo, uau, dá certo, uau, né? É isso mesmo. A gente não vai achar que é a gente. A gente vai ter certeza que foi a mão de Deus. Porque o poder veio dele, não veio de você. Ontem eu estava assistindo, né? Foi ontem? Acho que foi ontem. Eu estava assistindo, a Thay chegou do serviço, ela me pegou assistindo uns capítulos de The Chosen. Aí foi quando os discípulos saíram, né, para fazer as obras. Foi naquela primeira vez que Jesus lançou os discípulos, né? Vocês vão, né, vão pregar, vão ministrar, vão expulsar demônio, vão curar. E os bichinhos estavam lá crus. Eu falei, como é que a gente vai fazer isso? Lembrem-se que não tinha Espírito Santo para dar os dons. Hoje, tá mole. Tem Espírito Santo, é só a gente buscar, que ele dá os dons. Mas naquela época não tinha. A única pessoa que eles viram operando maravilhas foi o mestre. E agora Jesus falou assim, vai lá, pode fazer no meu nome. E aí eles saíram. E foi interessante a dramaturgia, como ela foi exemplificada. Quando eles começaram a fazer, eles começaram a ficar animados, eufóricos. Nossa, está dando certo, né? Só que eles tinham a noção de que só estava dando certo, porque eles tinham sido comissionados pelo Messias. A mesma coisa no nosso jeito, né? Na nossa situação, no nosso caso. Nós continuamos pequenininhos, nós continuamos incapazes, nós continuamos imperfeitos, né? Se for da menor família, é o pequenininho mesmo, mas ele nos exalta, nos engrandece, nos fortalece, nos capacita. E quantas vezes já aconteceu com você? De repente alguma amiga no trabalho, alguma amiga, alguma vizinha, chega perto de você com uma angústia, quando você olha, você quase chora junto, porque você está vendo que o negócio é ruim mesmo, é difícil, é doloroso, você não sabe nem como é que ela está de pé, mas ela está precisando da sua ajuda, de uma palavra de encorajamento, e você não sabe o que falar, mas de repente tu abre a boca. Você sente até um negócio dentro de você, assim, gente, eu falei isso? Uau! Saiu de mim? É a virtude. Você percebe que sai de você, que você sabe que não foi da sua cabeça, não foi da sua capacidade. Foi a água, lembra que Jesus falou do seu interior, rios de águas vivas iam fluir. É essa água fluindo. Mas você tem que ter coragem para abrir a boca, ousadia para falar. Porque se você não falar nada, não vai sair. Abre a tua boca que eu encherei. Não é isso que a palavra diz? Então, queridos, entendemos nas Escrituras que quando alguém é pequeno, é esse que ele vai usar. Que quando alguém é rejeitado, é esse que ele gosta de escolher. Quando alguém é capaz, é exatamente esse que Deus escolhe a dedo para trabalhar num projeto grande. E não tem projeto medíocre ou pequeno com o Senhor. Você pode ver essa igreja pequena, mas esse projeto para o Senhor é grande. Ele já falou muitas vezes com meu esposo, a gente conversava, né? E já trouxe, né, essa conjectura para a igreja. Teve uma vez que eu estava visitando os meus pais lá em Minas e um pastor que estava pregando lá, ele era um pastor que se movia muito no profético, curas e, sobretudo, batalha espiritual. Ele, no final do culto, quando eu fui cumprimentá-lo, né, ele pegou na minha mão. Aí ele, Varoa, ele não conhecia meu marido naquela época. Pegou na minha mão, Varoa, o que Deus tem na vida do teu marido é muito grande. Ele nem sabia que eu era pastor e nem sabia que o Adriano era pastor. Não existia Boel ainda. Varoa, mas é muito... E ele ficou assim, eu percebi que ele estava assustado. Mas é muito grande, é muito grande. E ao longo dos anos, junto com o pastor Adriano, a gente fica se questionando, né?
Senhor, o que é grande para o Senhor? O que é grande pelo seu ponto de vista? Porque se eu for analisar a nossa trajetória pela perspectiva humana, o que eu falei que precisava? Da importância, né? Tem importância pela medida do sucesso, que é medido pela eficiência. Então, eu não qualificaria como grande. Não é verdade? Eu, humanamente falando, não qualificaria como grande. Mas quem diz o que é ou o que deixa de ser, é Ele que é o Senhor da obra. Porque, queridos, às vezes quando você fica aqui, no seu lugar de conforto, sendo ministrado, cuidando das vidas aqui no seu entorno, você não sabe o que está acontecendo aí fora. Tem lugares que eu vou, que eu fico assim, uau, o que está sendo pregado, Jesus? O que está acontecendo, Senhor? Tua igreja precisa de cura. Eu não estou dando uma de Elias, dizendo que não sobrou mais ninguém, não. Que só a Goel que fala o que é certo, não é isso, não. Tem muita igreja boa pregando a sã doutrina, pregando a palavra da verdade. Mas tem muito falso profeta aí, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, contaminando as igrejas. E a gente olha e fala assim, Senhor, gente que se perde no caminho, que começou bem, mas que a retórica humana acaba bagunçando a cabeça da pessoa. Se você acha que você não tem capacidades extraordinárias para algo, como eu disse, você é um grande potencial para ser escolhido. Porque Ele ama escolher pessoas improváveis, sem capacidade, menores, que não se destacam exatamente porque o poder é dele e é Ele que tem que sobressair. E ao longo da Bíblia a gente vê muitos personagens que confirmam exatamente essa premissa, né? De pequenos que são escolhidos. Um bem emblemático que chega a falar para o anjo e fala assim, você está errado, você errou de pessoa, errou de endereço, eu sou o menor da casa de Israel, a minha família é a menor da tribo e eu sou o menor da casa do meu pai. Ele estava escondido, malhando trigo no lagar. Lagar era um lugar de prensa de uva, então era um buraco feito para a pessoa entrar ali dentro, jogava as uvas para poder prensar, né? E saía a uva, o caldo da uva prensado. O que ele estava fazendo? Malhando o trigo. O que é malhar o trigo? É tirar a palha do trigo. Agora me fala, como é que eu vou malhar o trigo num lugar que é fechado, que é para escoer coisa? Malhar trigo você tem que fazer num lugar aberto para poder o vento bater e a palha ir embora. Aí fica só a semente. Mas eles estavam subjugados pelos midianitas. Não podiam fazer isso porque se alguém visse ele malhando o trigo, ia pegar o trigo e eles iam ficar sem alimento. Gideão estava lá. E ele foi escolhido. Chegou o anjo e falou assim, levanta, servo, porque você, né, foi escolhido, você vai ser um juiz de Israel, vai liderar o povo para uma batalha. Ele errou de pessoa. E a gente conhece a história, né? Sabe que Deus o escolheu e que é interessante que eu comentei na última ministração, na sexta-feira passada, na nossa oração. Se você não está lá na oração toda sexta-feira, 11 horas da noite, não tem só oração, tem também ministração, tem porção da palavra. E a gente estava, como nós estamos longe de vocês, a gente usa sempre sexta-feira para ou eu ou meu esposo, a gente trazer aquela ministraçãozinha, né? Então, eu sei que é difícil, que é tarde, a gente acorda cedo, mas é um sacrifício de adoração ao Senhor. Então, eu comentei sobre Gideão na sexta-feira passada. 32 mil pessoas se alistaram para guerrear com Gideão, contra 135 mil do exército inimigo. Deus fez sobrar 300. Isso é muito improvável. Aonde? Pela lógica, nem os 32 dariam conta. Quanto mais 300. Mas Deus faz assim. Ele pega quem
né? E o engraçado foi a forma de Deus selecionar. A última seleção foi um teste seletivo, né? A gente, quando quer um emprego, a gente vai, faz testes seletivos, passa por uma seleção junto com outras pessoas e tal. Normalmente é assim. E o teste de seleção dos guerreiros foi: bota todo mundo para beber água aí. Quem ficou, quem não regou, quem não teve medo, quem não quis abandonar, bota todo mundo lá para beber água. Vamos ver. A forma como as pessoas bebiam água determinou quem ia guerrear ou não. Olha que forma, né, de separar os guerreiros que iriam, né? Foi um processo seletivo bem interessante. Outro que era extremamente improvável foi um menino mimado que foi rejeitado pela família. Tinha sonhos mirabolantes, que incomodava todo mundo, e aí ele foi traído pelos irmãos, levado como escravo. Menino mimado porque ele era o filhinho do papai mesmo. Né? O pai cheio de terras, não quer dizer que ele não trabalhava, mas ele era mais o olheiro do pai, né? Ficava lá olhando os irmãos e... Gente, irmão, cá para nós, irmão mais novo já é uma bênção, né? Já é uma bênção. Imagina quando o pai bota a criatura, o pai também não vigiou nem um pouco, né? Imagina quando o pai bota a criatura para ficar dedurando os irmãos. Né? Só não ajudou nada o pobre do José. Né? Mas o fato é que ele foi um improvável, por quê? Aonde ele chegava, por mais que ele fosse escravo, por mais que ele fosse prisioneiro, por mais que ele fosse esquecido, ele fazia o seu melhor e não esquecia dos sonhos de Deus. E Deus honrou José. Mas ele foi um improvável. Em que mundo que um homem que era escravo, depois ia ser preso, ia se transformar num governador de uma terra que nem era dele? Não tem lógica, não tem nexo. Era muito improvável. Se alguém tivesse falado para Potifar, olha, esse menino que tu está comprando aí como escravo, ele vai ser seu governador, hein? Imagina, se chega algum profeta para ele, fala, manda planta, nunca que ele ia acreditar numa coisa dessa. Que não tinha o menor nexo, não tinha a menor probabilidade. E Davi? Davi, gente, esse era outro. Que também era o pequenininho da casa. Deus mandou Samuel e ungiu o rei de Israel no meio de uma família que tinha um monte de menino, cada um mais forte, mais bonito que o outro, cada um, né, mais preparado para a guerra. Os irmãos mais velhos dele já estavam até fazendo parte do exército. Mas quem foi escolhido? Foi o primogênito? Normalmente o primogênito, principalmente, né, nas linhagens, né, na cultura judaica, a cultura oriental, ela leva muito a sério essa questão do primogênito. Seria o primogênito com certeza, Deus? Não é ele não. E aí Deus já dá um spoiler muito importante para Samuel que a gente não pode esquecer. Deus fala assim, Samuel, não veja aparência, porque eu não vejo aparência. Eu vejo o coração. E foi em cima disso que Deus escolheu Davi. O mirradinho, o ruivozinho, o fraquinho, mas que estava sendo treinado pelo Senhor. Ele estava lá no campo com as ovelhas, ao mesmo tempo sendo treinado pelo cuidado, zelo, compromisso com aquelas ovelhas fracas, indefesas. E ao mesmo tempo sendo treinado na luta, porque teve que se atracar com o leão, se atracou com o urso. Mas na frente, cheio da ousadia, da unção do Senhor, também foi lá, encarou um gigante, coisa que o exército inteiro, nem o rei quis encarar, ele encarou na força do Senhor. Então foi um menino notável, mas era um menino que, convenhamos, totalmente improvável. Nós não escolheríamos Davi para nos representar numa batalha. Não aquele Davizinho. Escolher ele depois de muitas guerras ganhas é fácil. Depois que você começa a conquistar os títulos, é fácil. Mas e pegar ele cru, lá atrás? E as mulheres? Eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês, mulheres da Goel. Se alguma vez alguém vier com um papinho furado de feminismo
e empoderamento feminino para vocês, dizendo que as mulheres não são valorizadas, que as mulheres são menosprezadas, que as mulheres isso, que as mulheres aquilo, que a mulher não tem... Aí você tem que falar assim, olha só, você não conhece o meu Deus. Porque o meu Deus me valoriza, me levanta, me protege, cuida de mim, provê tudo o que eu preciso, me exalta, me elogia. Se alguém me despreza, ele briga com essa pessoa. Gente, olha só, ele defende tanta gente que se o marido, aquelas que são casadas, se o marido maltrata a gente, Deus, me nego a escutar suas orações. Vá se consertar, trata melhor a minha filha, senão eu não escuto. Sabe o que é isso? Cuidado de Deus. E você acha que a mulher não era valorizada? Pelo ser humano, que faz um monte de bobagem. Mas por Deus, que é quem importa, gente, a gente é menina dos olhos do Senhor. A gente é cuidada, valorizada. E a gente pega algumas mulheres aqui, a história é muito interessante, que às vezes a gente passa de passagem e nem vê nas entrelinhas que às vezes nós desprezaríamos essas mulheres. Quer ver? Vou espetar. Imagina que entra por essa porta uma prostituta. Não vou nem falar uma ex-prostituta, não. Uma prostituta mesmo. Caracterizada. Mas que quer ajuda. Que quer ajuda, que quer transformação, que quer salvação. Entra aqui. Se ajoelha, né? Acredito que vocês vão abraçar, vão cuidar. Amém. Mas alguma mulher aqui vai querer ela como nora? Patrícia, tu que já tem os meninos grandes aí. Vem aqui, minha nora. Se Deus ainda fala, não se eis que te digo, minha serva, essa será tua nora. Né? Exatamente. Mas Raabe foi uma mulher que era prostituta, que pediu salvação, pediu a salvação dela e da família dela. Vocês acham que ela foi abraçada pelo povo de Israel? Eu acredito, queridos, que Raabe deve ter escutado muita palavrinha, muita zombaria. Ela deve ter sido muito rejeitada. Claro que Deus providenciou pessoas para protegê-la, para amá-la, para cuidá-la. Tanto que ela se casou e teve um filho. E fez parte não só da genealogia de Davi, como da genealogia de Jesus. E vocês acham que isso foi acaso? Não. Mas Deus honrou essa mulher. E ela foi mãe de Boaz. Sabe, quando você percebe quem ela foi mãe, de quem ela foi mãe, você olha para Boaz com outro olhar. Porque Boaz é uma figura assim generosa, amável e é uma figura de resgate na Bíblia. Porque a história de Ruth, que foi a quem casou com Boaz, né, e deu outro descendente, Ruth é outra improvável. Uma moabita, idólatra, mas que olhou o comportamento da sua sogra e falou assim, eu não quero me apartar de você. Não insiste que eu não vou. Para onde você for, eu vou. Seu Deus você é o meu Deus. Aonde você for enterrada, eu vou também. Não vou te abandonar. Pelo testemunho que ela viu da sua sogra. Porque ela amou o Deus de Noemi. E aí ela, né? A história, vocês conhecem a história? Ela acabou indo para as terras de Boaz, colher ali aqueles trigos, né? Eles chegaram bem na época da colheita da cevada. Então, quando ela chega, que o Boaz põe um olho nela, olha só que coisa, não é coincidência, né? Deus que direcionou ela para aquele campo. Vários campos, época de colheita, existia uma lei em Israel que quando a pessoa fosse fazer a colheita, o que caísse, os segadores não poderiam pegar, era para deixar para os órfãos e para as viúvas, então eles tinham que continuar. Só que aí Boaz chega e diz assim, olha,
ouvi falar dessa mulher. Ela honrou a sogra, ela é uma mulher de bem. Faz deixar cair mais para ela. Bota aí um melhorado, né? Capricha aí, deixa, despista assim, ó. Deixa cair. Quando vê que ela está atrás, joga no chão. Entendeu? O que é isso? Generosidade. Aí quando você vai olhar, quem foi a mãe e o pai de Boaz? Foi Raabe, que casou com um moço lá, que eu não lembro o nome dele, mas formou um homem de caráter, generoso e que se importou em resgatar uma mulher moabita, uma mulher estrangeira. Então a gente vê que caráter foi Raabe para forjar um homem como Boaz. Que caráter teve o pai de Boaz para olhar para Raabe e ver nela uma mulher transformada, não uma ex-prostituta. Que a igreja hoje tenha esse olhar desse homem, desses homens que olham para os rejeitados e veem o que Deus vê. Porque esse é o nosso papel de igreja. Nós não somos o corpo de Cristo na terra? Então eu tenho que olhar com os olhos do Senhor, abraçar com os braços dele, amar com o coração dele. E quando eu olho para essas pessoas que, de repente, na minha concepção, eu posso até achar que são menores do que eu, e não são. Mas eu preciso olhar com o mesmo amor, porque elas são as improváveis de Deus. E eu que não me cuide, não, porque o Senhor as ama. Por elas, Jesus morreu. Eu falei da prostituta que entrou, mas se entrar um ex-presidiário aqui, já paguei a minha conta, já paguei minha dívida com a sociedade. Não é que vocês vão fechar o olho, adorar e não vai segurar a bolsa? Pode casar com a filha? Se engraçar com a Lívia. Será? Improváveis. Mas a Bíblia está cheio de improváveis que foram homens e mulheres extraordinários. Eu falei de Raabe, falei de Ruth, mas e Débora? Débora, que foi, né, não somente juíza, mas profetiza, uma mulher, olha, guerreira, corajosa, audaciosa, que enfrentou a frente de batalha porque um homem estava com medo. Ah, não conheço a história, pastora. Olha, vai lá ler a história de Débora. A única juíza de Israel, única mulher que recebeu esse título honroso. E Esther, uma órfã de um país subjugado que virou rainha. Simples assim. Foi escolhida. Simplesmente, rainha Esther. Quem te viu, quem te vê. Ontem estava aí, ó, sem pai nem mãe, né? Sendo criada pelo tio, sem era nem beira, virou rainha. Mas não pisou na cabeça de ninguém. Foi uma mulher honrada, uma mulher submissa, uma mulher humilde. E por isso Deus exaltou. Maria, gente, a mãe do nosso Salvador. A gente tem meninas, né? Belinha está fazendo 14 anos esse tal de ano, né, Belinha? Bela, tu imagina, depois que você fizer 14 anos, um anjo, imagina você, né? Um anjo chegar para você, salve agraciada. O Senhor é contigo. Eis que você dará à luz. Né? Não vai acontecer isso porque Jesus já nasceu. Mas ela tinha mais ou menos a sua idade. 14, no máximo 15, 16 anos. Mas ela era novinha. Gente, se hoje em dia ainda é uma criança, a gente olha, principalmente quando é mãe, né? Meu bebê. A gente olha assim, tão novinha, na idade de Sofia, né? Imagina, da idade de Sofia. A gente olha tão pequenininha, tão novinha, né? Se hoje a gente já vê
incapacidade e despreparo para uma coisa tão punk. Porque, queridos, se hoje já é ruim a gravidez na adolescência, tu imagina naquela época. Ela podia ser apedrejada. A verdade, essa era a sentença. Por isso que José tentou meio que sair, né, saída pela direita. Por isso que José tentou despistadamente sair, abandonar. Porque se ele falasse, não é meu, na pior das hipóteses, ele fugindo, podia ficar caracterizado o quê? Ele abusou da menina e fugiu. Pobre coitado, ele é vítima agora. Né? Na pior das hipóteses. Por isso que ele tentou dar o perdido. Porque ele não queria difamar Maria, ele ficou com pena da menina. Porque ela chega para ele com um papo de, pô, o Espírito Santo falou que eu estou grávida do... Que papo é esse? É fácil a gente entender hoje que a gente conhece a história. Mas se coloquem no lugar de Maria e José. Uma menina de Nazaré. Gente, o que vem bom de Nazaré? O próprio Natanael falou de Jesus. O que vem de bom de Nazaré? Pense em algum lugar aí que não tem prestígio. Imagina alguém muito importante, extremamente tal, vem desse lugar. Era Maria e José, improváveis. Que dirá dos 12? Que seleção é essa que Jesus fez? Sangue de Jesus tem poder, olha só. Né? Eu acho que a ideia era, deixa eu pegar os piores. Esse aqui, você é nervoso, né? Você é desqualificado, você... E foi começando a pegar, né? Os 12. Tem um estudo do... Como é que é o nome dele, gente? Que ele escreve muitos livros de autoajuda. Augusto Cury, que ele fez uma seleção de livros sobre a inteligência de Jesus, né? Ele fala sobre o Mestre dos Mestres, o Mestre do Amor. São vários livros, né, estudando a inteligência de Jesus. Inclusive, ele tem até um testemunho antigo dele que ele fala que foi estudando a inteligência de Jesus que ele se converteu. Porque ele falou assim, não existe humanamente falando um homem que é tão centrado, né, tão inteligente emocionalmente, que governa as suas emoções como esse homem. Esse homem existiu, então esse homem só pode ser Deus. Ele foi, pela ciência, né, ele se converteu, se rendeu a quem Jesus é. Então ele falou, estudando o perfil dos discípulos, que o melhor, mais emocionalmente qualificado, mais equilibrado, era Judas. Era Judas. Que o resto não teria passado em nenhuma seleção natural, teria todo mundo ficado agarrado no psicotécnico, né? Tava todo mundo agarrado. O único que passaria ali, talvez raspando, era Judas. Mas Jesus erra, gente. Claro que não erra. Nem com Judas. Porque deu a oportunidade. Até o final. 12 homens improváveis. O maior evangelista daquela época. Vocês sabem quem era? O maior evangelista que alcançou em poucos meses 10 cidades, toda a região de Decápolis, o endemoniado gadareno. Olha quem foi o tal do evangelista, que Jesus foi atravessar o mar da Galileia, no meio do caminho, teve aquela confusão toda, porque os demônios já estavam resistindo à chegada de Jesus na região de Decápolis. Quando chegou lá, encontrou o endemoniado, que ninguém dava conta dele, ficava se mutilando nas pedras, nos cemitérios. Jesus expulsa a legião de demônio dele, ele quer seguir Jesus. O que Jesus falou? Não, fica aqui. Fala de você. Mostra para todo mundo quem você é. Mostra para todo mundo a transformação que você sofreu. E o gadareno foi e pregou. Agora ex-endemoniado, cheirosinho, arrumadinho, sem cortes, controlado pelo Espírito Santo.
estava lá pregando o evangelho, alcançou a Decápolis toda, eles são 10 cidades. Pregador da palavra. Quanto tu imaginar que aquele homem atribulado, cheio de demônio, ia ganhar tanta gente para Jesus? Eu acho que antes da descida do Espírito Santo, ele ganhou mais gente para Jesus que os discípulos. Não que Jesus, tá? Que os discípulos. Né? Algo totalmente improvável. Até Jesus, quando nasceu, uma figura humilde, né? Um menininho, num lugar improvável, numa cidadezinha pequena, numa manjedoura. Quem ia dizer que ali, deitado, estava o Rei dos Reis? E o amor, que amor improvável é esse? Que amor é esse que nos constrange, que mesmo nós, sendo pecadores, errando, falhando, cambaleando, tentando acertar e muitas vezes errando, o amor dele é imutável. É um amor que não se explica, um amor improvável. Mas como fazer parte desse seleto grupo de improváveis? Quais são as características que unem essas pessoas? Primeira coisa, que todas elas, ou a grande maioria, estava fazendo, elas estavam trabalhando. Você vê isso em Davi, você vê isso em Gideão, você vê isso com a Débora, você vê isso com a Ruth, você vê isso com a Raabe, não tinha ninguém à toa. Você vê isso com José, não tinha ninguém à toa. Todos eles trabalhando. Não tinha ninguém encostado na vida de ninguém. Outra coisa é o spoiler que Deus já tinha dito para Samuel, o coração. De repente você pode até achar que se enquadra nessas características. Pô, eu sou improvável, eu sou tudo isso aí que a pastora falou. Mas o coração não está alinhado. Deus vê o nosso coração, Deus consegue sondar as nossas intenções reais. Porque às vezes a gente acha que é bom, que faz as coisas pelo outro, que olha o outro, como a gente falou aqui, como Duda falou. Ah, eu gosto de olhar a necessidade do outro. Por quê? Porque você se sente bem fazendo? Porque você gosta da sensação de quando você estende a mão? Porque você gosta das pessoas olhando quando você faz? Davi era excelente em lugares que ninguém via. Ele estava lá sozinho no pasto, cuidando das ovelhas, lutando pela vida delas, e ninguém via. Porque Deus olha o nosso coração. Mais uma vez eu falo, eu acho que eu já perdi a conta de quantas milhões de vezes eu já falei isso nesse altar, ou individualmente para vocês, ou na nossa ministração na sexta-feira. Oração de Davi. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Todos os dias. Senhor, como é que está o meu coração hoje? Será que eu estou alinhada com o Senhor? Com a tua vontade para mim? Será que eu estou impactando o Senhor com a minha atitude? Porque muitas vezes a gente quer que os outros nos aprovem. Ah, eu não vou fazer. Olha só, o outro está olhando, né? Ainda mais hoje em dia, com tanta exposição da figura, da imagem. É natureza do homem a gente querer ser aprovado pelos outros. Poxa, eu quero que as pessoas me admirem, gostem do que eu faço, de como eu faço. Tem um nível disso ser normal. Mas quando a aprovação das pessoas é mais importante do que a aprovação de Deus, do que o que Deus pensa a meu respeito, gente, eu quero que as pessoas pensem bem a meu respeito. Afinal de contas, eu tenho que dar testemunho. Só que quando isso, né, tem um limite, ou seja, quando o que Deus pensa ao meu respeito vai contra o que as pessoas estão pensando, eu prefiro e eu preciso contar mais com o conceito de Deus ao meu respeito do que o conceito das pessoas.
Então, eu não tenho que ficar cheio de dedos com o que eu vou falar sobre algum assunto, se Deus está mandando eu falar. Eu não tenho que mudar a minha retórica ou a minha atitude para não desagradar a maioria e desobedecer ao que Deus está mandando eu fazer. Entenderam? Se Deus mandar, fala. Se Deus mandar fazer, faz. Não importa se quem está perto de você vai ficar escandalizado. Você não tem que proteger o seu nome. Você tem que levantar o nome de Cristo, daquele que te chamou, daquele que te vocacionou e espera de você algo que ele está pedindo. E isso aí fala da outra característica, que é a obediência. Essa é uma característica extremamente necessária para os improváveis. Mesmo que tudo não tenha nexo. Qual é o nexo que tem? Eu contra 135 mil pessoas na guerra, eu só com 300, eu bater jarro, quebrar jarro e tocar trombeta. Não tem nexo isso. Qual é o nexo de ficar rodando em volta de uma muralha, marchando e tocando trombeta? Ah, Senhor, essa estratégia está meio estranha, está meio esquisita, não funciona não. Não fez? Qual é o nexo de eu mergulhar 7 vezes lá para ser curado? Então, com Deus não tem esse negócio de lógica, não. É obediência. Então, se Deus mandar você fazer alguma coisa, te orientar em algo específico, botar uma palavra na tua boca, entrega porque ela não é tua. Orar por enfermos. Quem aqui tem coragem de orar por enfermo? Em nome de Jesus, que todos vocês tenham coragem de orar por enfermos. Você sabe por quê? Isso não é uma prerrogativa dos líderes, dos pastores, não. É da igreja. Jesus falou para a gente ir pregar o evangelho a toda a criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os sinais nos seguiriam aos que criam, aos que haveriam de crer. E a gente ia, expulsar demônios, a gente ia orar e os enfermos iam ser curados. Quem é que cura? Sou eu que curo? É quem levantou a mão que cura? O poder é de quem? É de Jesus. É o nome dele que tem poder. Se é o nome dele que tem poder, eu falo, Senhor, o Senhor deu autoridade à sua igreja para, em seu nome, orar e os enfermos serem curados. Eu vou orar, vou ungir com óleo. Se o Senhor vai curar, é com o Senhor. Ele só não vai curar se não tiver ninguém disposto para orar. Essa é a questão. Então, se é você que está ali para orar pela cura, ora. Ora. Porque Deus vai te usar. Em nome de Jesus. Amém? Declara a palavra. Tem tanta palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E aí eu preciso me empoderar dele. Ah, mas hoje eu estou me sentindo muito fraco. É aí que fica melhor. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando a gente está fraco, é que ele é forte através de nós. Porque quando a gente pensa que é alguma coisa, a gente fica infrutífero. Então, queridos, quando você está mais fraquinho, agora que Deus vai me usar mesmo, Senhor, é só a tua misericórdia, porque eu estou no osso. Tenho nada, não sobrou nada de mim, estou até oco. Já aconteceu com vocês, quando vocês estão mais com dificuldade, é que é onde Deus... Cara, eu estou vazio, eu estou seco, eu estou dolorido, eu estou angustiada com alguma coisa. E aí Deus manda alguém para você alimentar, para você cuidar, para você trazer uma palavra de consolo, de conforto, de amor. Senhor, eu não tenho nada, mas não é seu mesmo? Ainda bem que não tem nada, porque agora eu vou dar o que você vai entregar, porque o alimento é Ele que dá. Então lembre-se que o poder é dele, é aperfeiçoado na nossa fraqueza, o poder do Espírito Santo na nossa vida nos torna pessoas extraordinárias, ao verdadeiro sentido da palavra, empoderados. E ter autoridade no seu nome, não esqueça, você tem autoridade no nome de Jesus. Nunca se diminua em situações de combate. O que eu falei aqui, que Deus escolhe
né? Os improváveis, pequenos, fracos, o que ninguém escolheria, o que as pessoas olhariam de lado e deixariam para depois. Não quer dizer que eu, sendo uma pessoa dessa escolhida por Deus, tenho que me diminuir quando Deus quiser me usar. Porque quando você está no propósito e na unção do Senhor para fazer aquilo que Ele te vocacionou para fazer, você tem essa unção extraordinária. Então você é forte nele. Porque em Jesus, a gente viu lá no versículo 30, Deus, por meio de Jesus, nos deu sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, vem dele. A exaltação vem dele. Então não tem que falar assim, eu não vou conseguir fazer isso porque eu não tenho capacidade. Eu tenho autoridade no nome de Jesus. E aí você tem que fazer o que tem que fazer. Faça o que tem que fazer. Expulse demônios, pregue a palavra, declare libertação, cura, com autoridade. Amém? Mesmo depois de ser usada, reconheça que sem ele você continua sendo nada. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. A ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém? O que eu espero de vocês é que vocês saiam daqui. Domingo nós ministramos sobre o Espírito Santo, sobre um avivamento, o grande e último avivamento que vai ser derramado sobre toda a carne. Palavra de Joel, reiterada por Pedro em Atos. E esse avivamento tem que ser buscado. Buscar uma palavra se funde na outra, porque eu preciso ter o Espírito Santo. E essa ousadia, por mais improvável que eu seja, para sair e fazer, cumprir o ID que o Senhor nos mostrou. Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Queria que você aí mesmo no seu lugar, que você ficasse em posição, se você deseja, de receber do Senhor e de se disponibilizar diante do Senhor. Falando para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu vou orar, mas eu queria que você fizesse a sua oração aí no seu lugar. Senhor, eis-me aqui, eu sou improvável. Eu não me acho competente para fazer, muita coisa no reino. De repente eu não me acho qualificado, não acho que eu consiga me expressar bem, não acho que de repente eu tenho uma voz bonita para cantar, eu fico meio assim, sem saber muito bem como pregar. Mas eis-me aqui, me usa. O que o Senhor deseja de mim? Como o Senhor quer me usar? Flua de mim esse rio de água viva que Jesus falou. Senhor, os teus filhos estão aqui diante do Senhor, com os corações receptivos e desejosos, como improváveis que somos, e eu me coloco como um deles. Improvável, Pai. Sem muito recurso, sem olhar para mim e ver alguma capacidade aparente, mas contando com a tua misericórdia, eu falo, eis-me aqui, eis-nos aqui. Envia-nos a nós, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para aquelas pessoas que o Senhor colocou como responsabilidade espiritual nossa, sejam eles filhos, sobrinhos, vizinhos, amigos de trabalho, amigos de faculdade, pessoas do nosso círculo social, da academia, não importa, Senhor, mas que eu seja um luzeiro, mas que eu faça a diferença, que as pessoas possam chegar perto de mim e sentir a presença marcante do Teu Santo Espírito, porque eu não quero passar na minha geração em branco sem fazer algo extraordinário para o Teu reino. Então, Pai, conta comigo, conta com os Teus filhos, com as Tuas filhas, que eles possam ser, ó Pai, impactados com a ousadia do Senhor para dar frutos em nome de Jesus e frutos que permaneçam.
Senhor, muito obrigada pelo tempo que eu passei aqui no Rio de Janeiro. Amanhã eu estou voltando para casa, que o Senhor possa me levar em paz, em segurança. E eu clamo ao Senhor que a tua presença se faça de uma forma extraordinária, constante, não somente nesse altar, nessa igreja, mas na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor pela vida, pela família, pela história, pela realidade, pelas necessidades de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. E que eles possam aprender, receber, guardar e frutificar a palavra do Senhor enxertada no coração deles, em nome de Jesus. É o que eu clamo essa noite. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos guarda debaixo da tua mão protetora, guarda os teus filhos, né, com aquela sebe, aquela proteção ao redor deles, guardando também as suas casas, que cada um de nós possamos chegar na nossa casa e encontrar a tua paz reinando, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com o teu povo aqui e o Israel de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amém. Glória a Deus.